Olá, graça e paz. Muito bom dia a todos. Que esta graça maravilhosa de Deus, esta unção do Espírito do Senhor se manifeste através desta programação em nome de Jesus. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, estou aqui em nome do Senhor e da Igreja Evangélica Cristo Vive para chegarmos até você. Creia que isto são planos de Deus, perfeitos de Deus, para lhe trazer boas novas de grande alegria. Sabe, a palavra evangelho significa boas novas, boas notícias. E claro que no meio de um momento tão trágico, tão difícil que a nossa sociedade passa por causa da pandemia, há muitos poucos meios de comunicação que tragam esperança, que tragam boas novas, que mostrem um caminho, que mostrem soluções. E eu estou aqui exatamente da parte do Senhor Jesus, como um apóstolão, um enviado de Deus para aquietar o seu coração, para lhe trazer esperança, para lhe trazer segurança espiritual. E por que é possível isto? Porque toda a mensagem emanada do Espírito pelos lábios de um pregador sério, profundamente comprometido com Deus e aberto ao mover, na realidade é o próprio Deus falando. Ele apenas usa a instrumentalidade de lábios, de cordas vocais, dos sentimentos, enfim, mas é o Senhor Jesus que fala, é Ele que se revela. Por isso são boas novas. E eu quero, antes de entrar no tema de hoje, dizer a você que está chorando tanto, a você que perdeu um ente querido, viu o seu dinheiro se esgotar, olha para frente, não há perspectivas. Claro, eu não estou aqui barganhando, trazendo e fazendo mercantilismo com a palavra, mas o que eu quero lhe dizer é que através da palavra Deus fala. A palavra é um tesouro. A coisa mais preciosa que existe é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus nos ensina a encontrar essas saídas, essas alternativas de vida. O Senhor tem planos, assim ele diz, ele tem planos. E ele disse, os meus planos não são de mal, são de bem, são de paz, para vos dar o fim que desejais. Então, quando alguém pensa conforme a Bíblia, é porque creu em Jesus, é porque acreditou na pessoa amada do nosso querido Senhor Jesus Cristo. E é isso que eu venho lhe falar neste dia. Olha como é que João, no capítulo de número 17, quando ele faz a oração sacerdotal de Cristo, o Senhor diz assim, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, a primeira coisa que nós vamos entender e compreender nesta oração sacerdotal é que não existem três deuses. Não existe uma trindade celestial. Essa ideia de que há um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo, na realidade este é o maior ou a maior revelação de Jesus. Porque se houvessem três deuses, haveriam três tronos nos céus. E João, no capítulo 4 do Apocalipse, diz que ele olhou, viu um trono e alguém assentado no trono. Ele não diz três tronos ocupados por três pessoas. Ele viu um trono e alguém era o Senhor Jesus, aquele que é o alfa, aquele que é o ômega, aquele que é o princípio, aquele que é o fim, da criação, a redenção e a eternidade. Então, vamos pensar juntos. Só existe um Deus. Senão nós seríamos politeístas, seríamos como as demais religiões. E eu vou lhe dizer um segredo pastoral. Grande parte das religiões, elas são, na realidade,
formatadas, criadas e levantadas pelo próprio diabo, que quer matar, roubar e destruir, mas quer enganar. Esta é a missão dele, é o enganador, ele é o pai da mentira. Então ele cria alternativas que tentam se opor àquilo que a Bíblia diz, são falsos. Aliás, o Senhor Jesus, desde o início, disse: cuidado com os falsos profetas, acautelai-vos, porque é possível haver uma pessoa com pele de ovelha, mas no coração está um lobo. Essa figura do lobo, do cão, do enganador, do mentiroso, do traiçoeiro, né? Aquele que é confusão, é a pessoa do diabo. Então ele cria as religiões para virem contra o que Deus deixou na sua única e maravilhosa palavra. Então vamos lá ver o que Jesus disse. A vida eterna é esta. Significa que os demais deuses e as religiões falsas do mundo dizem que os seus deuses, os seus cabeças proféticos são a única possibilidade de salvação. Mas note uma coisa, nenhum Deus desta terra promete vida eterna, porque não poderia. Se disser que sim, está enganado. A vida eterna é concedida por Jesus Cristo àqueles a quem ele chamou, justificou e glorificou, porque havia predestinado em amor, havia adotado como um filho amado. Então, você pode dizer, mas o budismo não promete vida eterna? Não, não pode prometer. Mas Maomé não promete vida eterna? Não, não pode prometer. E Confúcio, e Shirvá, e os demais deuses, de tantos deuses que são à volta do mundo? Volto a dizer, grande parte deles criados em religiões falsas por Satanás. Não pode. Então Jesus está dizendo, a vida eterna é esta. Então significa que existe uma vida presente, física, corporal, mas ele está dizendo que há uma vida eterna. Então nós temos que entender sobre esta promessa que é algo maravilhoso, é sobrenatural, é transcendental, a mente humana diz, há uma vida eterna, quer dizer que nós estamos aqui neste corpo, mas haverá um momento que o nosso corpo será glorificado e será como um corpo de anjo. Diz a Bíblia, não casam, não se casarão, não se darão em casamento, não podem morrer porque são como anjos. Então ele diz, a vida é eterna. Quer dizer que a vida não é apenas isto que nós estamos vivendo. Amados, seria a coisa mais triste você imaginar que você passa aqui 70, 80, 90, 100 anos e acabou debaixo de um caixão com flores à volta do rosto. Então Jesus disse que há uma vida eterna. Haverá um dia que todos nós, segundo a medicina, quando o nosso coração bate 2 bilhões de vezes, começa uma decrepitude e aí vem a morte física. Para grande parte da humanidade que não conhece Jesus, nem conhece a Bíblia, todos pensam assim, uma vez morto, acabou. Só existe vida. Acabou a vida, não existe mais, não há continuidade. Mas a verdade é que Jesus está dizendo, a vida eterna é esta. Um dia ele disse, no mesmo livro de João, quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Quer dizer que há uma promessa de eternidade, há uma promessa de continuação. Isto mostra naquela parábola de Lázaro e o rico, diz que quando Lázaro e o rico morreram, os anjos levaram Lázaro ao seio de Abraão, e disse que havia uma vala, um fosso, diz a palavra de Lucas 17, entre o céu e o inferno, e quem estava no céu, Lázaro, não podia passar para o inferno, e quem estava no inferno, o rico, não podia passar para o céu. E o rico estava muito incomodado, porque ele disse, puxa, pede a Lázaro que venha molhar os meus lábios com o dedo. E o senhor Abraão disse, não pode. Abraão disse, não pode. Você não pode vir para cá, eu não posso, nem ele pode ir para aí. Então havia uma preocupação sobre a eternidade, porque o homem rico da passagem, ele diz, eu estou aqui numa grande tormenta, eu não quero que a minha família venha para este fogo. Quer dizer que a vida eterna
de felicidade, de bem-estar? Só na pessoa de Jesus. Fora disto, é que os pregadores não gostam de falar, é a realidade. É o fogo. É o inferno. Então, ele explicou como é que se obtém a vida eterna. Ele disse que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então ele diz, só é um único. E depois dizia a Jesus. Então tem o que aqui, apóstolo? Porque conheçam a ti o único Deus verdadeiro e a Jesus. Então a sensação é que João está dizendo, existem dois deuses afinal. E se vem a modernidade, diz, existe um terceiro Deus, que é o Espírito Santo. Mas ele diz um único. Quer dizer que tanto o Pai quanto o Filho são um. E Paulo foi adiante, ele diz, o Espírito é o Senhor. Então, eu já tenho falado disso aqui, não é verdade? Quando você conhece Jesus, você sabe que houve um Pai que se manifestou, que era Ele mesmo, porque este é o segredo da revelação de Jesus Cristo como único Deus. Ele se revelou na criação, como Criador, ele se revelou da redenção do seu sacrifício da cruz e pelo Espírito a partir do Pentecostes para a eternidade. Mas não são três deuses, é um único verdadeiro. Então ele disse, a vida eterna é, conheçam a ti o único e verdadeiro Deus e a Jesus a quem enviaste. Então, por que eu preciso de conhecer Deus e Jesus? Porque Deus e Jesus são uma única pessoa. Volto a dizer, não há três tronos no céu. João, quando teve a revelação, viu um trono e alguém assentado. Então, vamos definir isto. Deus único se chama Jesus. Quer dizer que eu não tenho que falar para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo? Não, nós acreditamos na deidade, porque a Bíblia ensina isso. Volto a dizer, conheçam a ti o Deus verdadeiro e Jesus Cristo a quem enviaste. Para isto, você vai ter o quê? Vida eterna. Conheçam a ti. Então, nós precisamos de exaustivamente proclamar Jesus Cristo como o único soberano Deus, como cabeça da igreja, como Redentor, como Senhor, como Espírito Santo. E ele mesmo disse em João 10, ele diz, eu e o Pai somos um, que é para não ter uma vida espiritual desqualificada. Então, crer no único verdadeiro Deus e a Jesus é crer numa única pessoa, um único Deus e Jesus. Veja o que está por trás, um único Deus. Depois disso, a Jesus. Parece que João está dizendo, Jesus não é Deus e existe um único Deus, só que é o mistério da piedade. Jesus é Deus. Conheçam. Então, eu vou lhe dizer com muito temor, muito respeito, muita mansidão, mão sobre a Bíblia. Grande parte das pessoas religiosas que se focam no cristianismo e não conhecem Jesus, por quê? A teologia da reforma, as igrejas evangélicas existem porque houve uma reforma protestante, porque antes só havia a igreja de Constantino, que era de Roma. E quando Martinho Lutero, João Calvino, Charles Spurgeon, tantos centenas de pessoas que tiveram a revelação de Deus verdadeiro, da Bíblia Sagrada, a grande parte das pessoas, especialmente de uns 30 anos para cá, não conhecem Jesus, porque Jesus é apresentado num vidrinho de óleo de Jerusalém, num pedaço de sal, num pacotinho de sal, de pimenta do reino. Estão apresentando um Jesus comércio. E isto indignifica a glória do Criador, a magnificência de Jesus, porque invertem os valores. Quando Jesus é o cabeça, é o único Deus, é o soberano, é o déspota. Vem uma mensagem 30 anos para cá e diz, não pense nisso, pense no sal, pense na pimenta, no óleo, nas fitinhas, no sabonete santo, no brotinho de feijão. Então, infelizmente, uma grande comunicação evangélica no Brasil criou uma verdadeira utopia, descaracterizou a igreja, ofendeu o Espírito Santo, profanou o sangue da aliança, quando diz, venha à igreja, porque nós vamos distribuir água, venha à igreja,
porque nós vamos fazer uma campanha de sexta-feira. Então, não é venha à igreja por causa de Jesus. Venha à igreja porque você vai ganhar um carro, você vai ganhar uma casa, você vai ganhar uma viagem até Estocolmo, você vai ao fundo do Polo Sul, você vai subir numa nave. Nós vamos te dar isso tudo. Mas há muitos lugares onde não se fala uma vez em Jesus. Se fala do diabo, se fala do diabo, se fala do demônio, mas não se fala de Jesus. Então, quando uma pessoa que não confessa Jesus como Senhor e Salvador morre, ela não vai para a vida eterna. Porque a vida eterna é esta, que te conheçam. Então, eu tenho usado a minha vida, e Deus tem usado para a sua glória, obrigado, querido Jesus, a minha vida para fazer com que as pessoas o conheçam. Nosso ministério não mercantiliza, graças ao bom Deus, ao querido Jesus. Nosso ministério não faz comércio. Pastor, o que o senhor dá? Conhecimento, revelação. Com conhecimento, sabedoria, inteligência, disse o sábio Salomão, é assim que se constrói uma casa. Leias, uma vida. Leias, uma família. Leias, uma empresa. É com inteligência, sabedoria e conhecimento. E o conhecimento hoje está dizendo que quando você conhece a Deus como único Deus e a Jesus, você tem vida eterna. Você tem vida eterna. Esta é a nossa esperança. Nós acreditamos na ressurreição de Jesus e acreditamos na promessa da eternidade. Por isso nós temos muita confiança no que há de vir pela frente para a vida de cada um, porque até os dias estão contados, nenhum deles existia ainda e eles todos já eram conhecidos por Deus, escritos no livro da vida e dos viventes. O que eu venho hoje, ao terminar este pensamento, lhe dizer, entregue a sua vida a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Renda-se. Não lute, não recalcitre contra os aguilhões, disse Paulo. Diz que ele ouviu uma voz, disse Paulo, não recalcitre, não lute, não se oponha, não entre em rota de colisão, porque quem o faz perde. Jesus é o único Senhor, a Bíblia é a palavra, única palavra, é a verdade, diz João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quer dizer, tudo começa com a palavra. Quando eu creio, quando eu ouço a palavra de Cristo, quando eu confesso com a minha boca, crendo com o meu coração, a Bíblia diz, sou salvo. E eu salvo não termina no dia que é fechado um caixão, começa a eternidade. Desfrutará de uma nova Jerusalém, cidade celestial. Então as promessas são poderosas. Entrega a tua vida. No seu lugar agora, onde está? Na cama de um hospital, num presídio, em casa, você tem uma vida angustiante, pesada, caos, problemas financeiros, problemas de família. Isto tudo vem após Jesus ser o Senhor. Isso é maravilhoso. Após Jesus ser confessado. Então diga comigo, Senhor Jesus Cristo, Deus único, Deus verdadeiro, soberano, o nome que está sobre todo nome. Eu me rendo, eu me entrego, Pai. Eu rompo o cordão umbilical com o mundo, com esse sistema de escravidão que é a vida sem Jesus. O homem que ama mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, Senhor, revela-te a esta pessoa que está humildemente dizendo, eu não sou digno, mas tenha misericórdia de mim. Salva-me, Deus, enquanto é tempo. Enquanto é tempo, nós podemos achar a revelação e a graça do Senhor. Eu te abençoo, eu abençoo o teu lar, abençoo a tua família. E olha, se você não se constrange e quiser, venha tocar aqui na minha mão. Vamos fazer este pequeno contato de fé para que eu agora possa, em nome de Jesus, repreender todo o ataque
repreender o espírito de pobreza, de miséria, de doença, de enfermidade, paralisar o espírito da morte e que neste ponto de contato portas se abram, milagres aconteçam, transformações de vida. Aquilo que era impossível para o homem é possível agora, porque para Deus não há impossíveis. Em nome de Jesus, um milagre em tua vida, para a glória de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Deus seja louvado. Eu creio, eu recebi que neste toque de mãos, nós unimos a nossa fé, concordamos e ligamos aqui na terra para que seja ligado nos céus. Deixe-me lhe fazer um desafio. Amanhã, domingo, nós vamos ter 2 grandes encontros na Igreja Cristo Vive, 9 da manhã e 6 da tarde. Nós estaremos ministrando a palavra, Jesus como cabeça da igreja. Vamos ouvir o Espírito falar, vamos conhecer a plenitude da graça de Deus. O nosso endereço da catedral é Rua Maricá, 320, num bairro da Zona Oeste, Campinho, e você tem a possibilidade de ter como referência ao seu Google Maps, ao seu Waze, 28DP ou BRT da Pinto Teles. Você vai chegar aqui, você vai amar conhecer uma igreja sincera, uma igreja que viva a verdade, tanto é verdade que dão suporte para que esta programação chegue. Nosso telefone é 30 17 90 90 e eu queria deixar o meu reconhecimento, minha mais profunda gratidão a Rodrigo Ambrosio e Fabiana Ambrosio, que são os proprietários de um grande mercado na Baixada Fluminense, em Vila Emílio Mesquita, o Turbomil. Eu tenho muita honra de falar deste casal e dos seus negócios, porque eles são de Deus, tão profundamente de Deus, que a sua empresa reflete a glória de Deus para todos que ali entram. Turbomil, Rodrigo, Fabiane, vocês são 10, vocês são de Deus verdadeiramente, vocês são uma bênção. Obrigado a todos, telefone 30 17 90 90, você vai ficar agora com a Bispa Nacional do nosso ministério, a minha filha, Bispa Ana Caroline, que é a minha herdeira espiritual, e ela vai lhe falar sobre literatura. Amanhã, 8 horas da manhã, estarei aqui na Band, levando o culto à sua casa. Graça e paz, e que você tenha acolhido as boas novas de grande alegria. Graça e paz.